Então, pessoal, voltei para não perder o pique, né, dessa segunda aula, essa parte 2. E agora eu vou começar a entrar nesse livro aqui, gente. Vou entrar nesse livro aqui do Cirne e vou falar um pouco também do artigo do Fábio Murilli e ver se eu consigo fechar ainda nessa aula Capitalismo Estético, né, do Lipovetsky e do Serrois. Então a gente está. Vamos dar sequência aqui, certo? Eu vou tirar um pouco aqui a câmera para não atrapalhar vocês, tá? Então eu vou ficar. Meu lindo rosto vai ficar um pouco ausente. Então a gente vai começar a trabalhar, né, um capítulo do livro Explosão Criativa às Vanguardas, década de 1970, do livro do Cirne, que é importante frisar aqui que o Cirne ele já está pensando ali na década de 70, quanto publicação do seu livro, os quadrinhos já como objeto não só cultural de consumo de massa, mas como um possível objeto artístico, né? Então, na minha monografia, eu trago uma seção chamada Artes Sequenciais, Kit e o Apito da Fábrica. Kit, na verdade, ele sempre foi usado como termo pejorativo, como uma mais decorativa, uma arte mais espalhafatosa, como uma espécie de cópia da obra de arte para que todos possam acessar. E tem também tem uma certa. Ele também é visto também como brega, o kit ele também tem esse sinônimo de brega, mas esse kit está sendo desconstruído através dos anos. Eu sugiro para vocês, esse livro ele não está na minha bibliografia, é um livro chamado O Kit, eu estou lendo ele, até para eu poder me aprofundar mais no tema. Ele é do Abraham Moles, tá? Abraham Moles, tá? Eu estou começando a entender mais esse conceito do kit, né? Aí eu percebo que até o próprio Abraham, ele já está começando a desmistificar um pouco essa ideia do kit, né? A gente vai falando, eu vou me aprofundar provavelmente nas minhas futuras pesquisas. Batizei essa sessão, né, de O Apito da Fábrica, porque as artes sequenciais, assim como o cinema e o próprio teatro, há muito tempo atrás, eles eram de consumo popular, né? O próprio teatro, ele era ali muito, desde a Grécia, ele era o que seria a TV do século XX e dos dias de hoje. Ele é de consumo popular. Hoje a gente pensa o teatro, a gente pensa hoje no teatro, sobretudo a gente que mora aqui na Zona Norte, como uma coisa distanciada, né, para um público específico de consumidor de arte, mas o teatro ele nasce popular, né, assim quanto o cinema e as próprias histórias em quadrinhos. E se pensar no século XX, é a galera que saía das fábricas e ia para o cinema, assistir filmes curtos, rápidos e voltar para casa e ter que, no dia seguinte, pegar no batente, né? A grande problemática ainda, volto a dizer aqui, né, de hoje tentar trazer os quadrinhos para as pesquisas, é porque ainda os quadrinhos ficam restritos à comunicação e às letras, e muitas vezes ele é reduzido à mídia hibridizada, né, de texto e imagem, como se a imagem complementasse o texto. E por isso o campo das artes visuais sempre vira os quadrinhos fora do seu campo. Ora, mas se você for pensar hoje o conceito de cultura visual, é necessário sim incluir os quadrinhos nas pesquisas de artes visuais, porque ele é o que é de mais, assim, o mundo é primordialmente feito de imagens. Se você for pensar bem, as letras são imagens, são gráficos a partir da imagem, né? Mas voltando ao Cirne, o Cirne ele vai falar uma coisa muito interessante, né? O principal papel do vanguardista hoje é desmistificar a obra de arte. Ele está falando lá da década de 70. As vanguardas elas começam a romper com as artes ditas tradicionais, né? E nesse sentido, os quadrinhos eles são a desmistificação da leitura, prosa e poesia. Olha o que o Cirne está nos apontando aqui. Que os quadrinhos, ele quebra um pouco essa coisa de que a literatura é só prosa e poesia, né? Aqui ele está falando que a literatura é também quadrinhos.
Mas a gente já está mais além disso, tá, gente? A gente está já pensando os quadrinhos a partir da cultura visual. Isso que a gente tem que ter em mente. Por isso que eu tô falando com vocês. É preciso, antes de mais nada, entender Adorno, Pierre Bourdieu e o próprio Cirne dentro dos seus conceitos históricos, a partir das épocas em que eles vivenciaram e escreveram suas teses, tá? E por isso, voltando ao kit, o kit de ontem e hoje, né, a gente poderia pensar assim, o que é o kit hoje? Né? Qual o tipo de kit Mona Lisa se enquadra? Mona Lisa é kit? Mona Lisa é vista como obra de arte no Louvre. Mas a Mona Lisa é só obra de arte tradicional, erudita? Eu defendo a ideia de que hoje, através a Mona Lisa, ela passou pelo processo de serialização, que é o quê? Várias cópias do quadro do Leonardo da Vinci. Hoje, ela não só é serializada, como ela é digitalizada. Então, ela está em todos os cantos, em todos os aplicativos, ela está em todos os aparatos tecnológicos. Ela está na nuvem, ela não está mais no Louvre. Ela não está só no Louvre, ela está em todos os lugares, em todas as visões das artes, em todos. Ela está em todos os cantos do mundo, ela já é mundo, ela já é leitura de mundo, ela já é visualmente deslocada, ela transcende as artes ditas eruditas e passa a ser um kit, mas não é um kit de um sentido aqui pejorativo. Tá? Com o decorrer das minhas pesquisas, isso a gente vai desmistificando com o tempo, vou desmistificando e vou trazendo para vocês em futuros cursos, né? As artes sequenciais e o consumo de massas, também começa aí a ser, ela começa pelo viés da ideia de kit, ela começa a ser vista a partir de um outro olhar que não seja aquela pejorativa. E Cirne é um dos elementos que passam a desmistificar isso. Então o Cirne, gente, ele já colocava essa problemática da legitimidade dos quadrinhos como arte, que é algo já datado, né? Podemos acrescentar que, além disso, os quadrinhos, né, de agora, eles estão para além do suporte tradicional que é o impresso. Veja bem, os quadrinhos, eles já são mais do que impressos, eles já saíram do âmbito do impresso. Né? Eles continuam impressos, mas eles estão nos videogames, como essa imagem do Batman que você está vendo aí. Eles estão no cinema, eles estão nos aplicativos, nos memes, nos emojis. Então, assim, os quadrinhos transcendem o seu velho formato para atuar no mundo como a Mona Lisa. Aí eu estou trabalhando aqui um pequeno conceito de reprodutibilidade técnica do Walter Benjamin, tá? Do Walter Benjamin, que eu também trouxe ele para pelo menos para dar um suporte à minha pesquisa. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica é um livro muito usado na academia, ele está cada vez mais popularizado, ele é mais um artigo que tornou-se livro, né? Então eu trago ele um pouquinho aqui para também contextualizar, né? Porque ele foi escrito em 1936 por Walter Benjamin, cerca de 2 anos antes dos quadrinhos entrarem em sua era de ouro, né? Saindo das tirinhas de jornais e ganhando edições encadernadas, bastante modestas, como eu falei para vocês, baratas, de acesso massivo. Aqui esse mapa mental está deixando mais claro o que eu estou querendo dizer aqui, né? Nós temos o sopro de vida da obra de arte, né? Não precisa mais da matriz, segundo a visão de Walter Benjamin. Ela sobreviveu à era industrial e suas máquinas replicantes de repetição, seguindo o fluxo das massas e da migração em escala global. Isso é muito importante pensar também a partir da migração de escala global, mas também a gente já está falando de uma digitalização, não mais de uma serialização, quando a gente está tratando o século XXI e trazer essa reprodutibilidade técnica de Benjamin para o âmbito já não mais da serialização, como ele trata, mas sim pensar já a partir da digitalização. E assim as artes sequenciais como cinemas, histórias em quadrinhos, fotografia, gravuras,
etc., ela se mantém a sua aura, segundo esse livro, artigo do Benjamin, né? Mas não na sua forma. A aura aí, né, de Benjamin, antes de continuar, é um conceito que ele trata como se a aura, no artigo, ela deixasse de ser aquela coisa, aquela moldura, aquela pintura pintada pelas mãos do artista, e ela se torna, por exemplo, o mictório do Duchamp, em que não há a mão mais do artista ali, mas apenas o gesto ou deslocamento. Aí e até então ele pergunta, mas a aura mantém-se, essa aura de que é arte, de que não é arte? Na concepção de Walter Benjamin, a partir de Duchamp, essa aura se mantém. Então aqui a gente pode pensar que as artes sequenciais, assim como o cinema, as histórias em quadrinhos, fotografia, gravuras, que são materialidades de replicação da imagem, ela mantém sua aura na sua forma, não mais na sua forma, mas em sua visualidade, né? Porque a gente não precisa do negativo da fotografia ou do negativo do filme, ou porque o negativo do filme e da fotografia já não existe mais, ela já é digital. A gente não precisa mais da página original do artista quadrinista para a gente verificar ali que há uma aura, uma potencialidade em seu trabalho. Muito embora hoje os artistas quadrinistas eles vendem, eles expõem seus originais em galerias, como foi o caso do Will Eisner, teve seus originais expostos. Hoje os artistas quadrinistas eles muitos vendem seus originais juntamente com seus impressos em feiras de quadrinhos independentes. A gente ainda volta aqui com a problemática do Stan Lee no campo ampliado. A gente passa a pensar assim, pô, o Stan Lee, ele era um escritor de literatura em prosa, frustrado, não deu certo nessa área, então ele se tornou roteirista de quadrinhos. E a partir disso a gente começa a pensar numa ampliação dos quadrinhos, do ponto de vista que Stan Lee deixa de ser autor de livros para ser autor de histórias em quadrinhos. Mas isso é uma problemática porque fica esse estigma de que os quadrinhos são uma espécie de subliteratura, e não são. Na verdade, os quadrinhos não são nem literatura, pode se considerar como híbrido entre literatura e imagem, mas ele também conceitualmente entendido como arte do ponto de vista de uma cultura imagética, né? E se a gente começar a pensar que histórias em quadrinhos dentro da cultura visual, também arte, a gente passa agora a pensar os quadrinhos como uma ampliação de uma linguagem que vai da literária à cultura visual. E o Cirne, né? Ele vai dizer que hoje os quadrinhos eles não cabem apenas só nas narrativas de estilo de literatura. Isso o Cirne falando no seu livro de 70. Podemos acrescentar o pensamento ao seu pensamento, né, do Cirne, no caso, que a nona arte ela encontra-se ampliada quanto arte sequencial e outras áreas das artes das práticas tecnológicas como Instagram, emojis, é isso que eu venho falando, streaming, cinema, né? Muitas vezes o próprio impresso somente acessado por meio dessas ampliações e outras mídias, como foi o meu caso. Eu tive acesso ao impresso dos quadrinhos também graças à TV. Então, quando a gente pensa em conceito ampliado, a gente está pensando os conceitos ampliados, que é um conceito que integra a arte à vida, como o Joseph Beuys, em sua estética da arte, em suas obras de arte, em suas performances. A gente pode trazer aqui um profundo diálogo, porque na verdade, artistas de vanguarda que estão ali quebrando essa tradição das artes históricas, das artes pré-século XX. Aí eu vou começar a trazer aqui o livro, né, Por uma Nova Estetização do Mundo Capitalista, que é do Lipovetsky e do Serrois.
eu trago aqui para essa discussão, mas antes de aprofundar aqui, a gente precisa entender que os quadrinhos também eles já vêm já sofrendo uma certa além dele ser visto como kit, ele foi atacado historicamente por publicações como Seductions of Innocence do psiquiatra Frederick Wiffen em 54, né? E que o Moacir ele vai buscar ressaltar a importância de termos como consumo estético, gráficos estruturais e artísticos, e uma tradição literária, por que não, de estilo de linguagem e metalinguagem para os quadrinhos, até para você, até para como contraponto a esse artigo do Seduction of the Innocent. O que esse artigo falava? Ele falava dos quadrinhos como uma arte degenerativa, que corrompia ou comprometia a educação das crianças. Mas tem um artigo na internet, está lá no meu livro, está lá na minha monografia, de uma pesquisadora que ela descobre e traz à luz que toda a pesquisa que o Frederick Wiffen trabalhou, na verdade, ele não fez pesquisa nenhuma, ele alterou dados, ele inventou muita coisa. Então, isso só reitera o quanto as histórias em quadrinhos vêm sendo perseguida e muitas vezes sendo vista com preconceito por olhares até mesmo de pessoas populares que acabam reproduzindo essa visão burguesa de que os quadrinhos são degenerativos, são negativos, tudo de negativo que se pode pensar, né? O Moacir Cirne, ele aponta que, de fato, os quadrinhos, mesmo na perspectiva do consumo, ele já seria vanguarda, porque ele quebra paradigmas de restrições ao campo de mercado de arte, né? Este último, né, ele acaba restringindo, eu escrevi restrito aqui, não sei se está certo, ele acaba restringindo a um grupo economicamente favorecido, ou dito culto. Então, assim, a vanguarda vinha contestando esses objetos de culto pela burguesia, né? E os quadrinhos era perfeito para isso, tanto é que tem exposições, sobretudo de artistas brasileiros, o concretismo, ele se apropria da linguagem dos quadrinhos aqui no Brasil, lá nos manifestos e nos banners, nos panfletos de suas exposições, é a linguagem dos quadrinhos. A indústria cultural, assim como o mercado restrito de arte, conforme explicitado por Pierre Bourdieu, ele preocupa-se em manter seus nichos, mas a discussão não é outro senão o porquê de um campo ter mais relevância que outro nos gostos dos consumidores. Essa é a pergunta que nós fazemos sempre. Por que os quadrinhos têm menos relevância que uma obra de arte exposta no museu? Por que o quadrinho vendido numa banca de jornal, pelo menos na minha época, tem menos valor que uma obra de arte dentro de uma galeria? Essa é a pergunta que eu coloco, porque é uma pergunta que já é feita por Cirne, né? E quando eu falo, aqui é a capa do Seduction of Innocence, né? Eu nunca vi esse livro é um livro de muito difícil acesso, publicado em 1954, né? Um livro que vem equivocadamente distorcer os quadrinhos, né? Então a gente pega aqui a percepção de campo de Pierre Bourdieu e através de Gilles Lipovetsky e Jean Serrois, nós temos agora suas fronteiras escancaradas para uma sociedade superestetizada pautada em uma nova tecnologia de capitalismo hiperconsumo, cujo modo de produção estético atende às necessidades não mais as velhas técnicas repetitivas e serializadas da matriz de suas cópias. Ela agora se digitalizou e está para além disso. O que eu quero dizer com isso aqui? Desculpa pelo barulho aqui, tá, gente? É o barulho da rua. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que quando esse livro, né, a estetização, esse livro do Lipovetsky e do Serrois, ele foi muito importante para
para que eu pudesse entender como hoje o conceito de campo e o conceito de sistema eu já está escancarado. Já está escancarado, porque hoje nós temos uma economia totalmente pautada para a cultura pop. Nós temos séries de TV, temos o cinema, temos o serviço de streaming, temos os games, temos o YouTube, nós temos uma série de hoje de, de, de plataformas e de multilinguagens que, que hoje elas estão ali, naquele momento, agenciando um novo tipo de consumo estético. Não é mais o consumo que a burguesia impunha e era comungada, que era ali ritualizada apenas por seu próprio grupo. Hoje, com o mundo estético, o que é obra de arte e que é consumo de massa se espatifou, se fragmentou, as fronteiras se fragmentaram. Não dá mais para a gente. Hoje a galeria ela pode apreender muitas coisas da cultura pop, por exemplo, os popais. Tem um artista que ele trabalha com os desenhos da cultura pop em suas pinturas, em sua estética. Isso é uma coisa que já vinha da arte pop, ou da pop art, né? Que muitos artistas como Andy Warhol já vinha traçando essa aproximação de uma economia de arte, mas dialógica com o kit, com o conceito do kit. Então, assim, o que é hoje o kit? Hoje o kit, ele também ele não é mais aquela coisa brega. Ele é todas essas não fronteiras que um dia foram fronteiras e que hoje encontram-se rompidas. Isso é um pensamento que eu estou desenvolvendo ainda, né? Vou desenvolver para os meus próximos livros, tentar entender esse novo capitalismo estético que o Lipovetsky e o Sirois tentam trazer, estão trazendo hoje para o século XXI, mas a verdade é hoje que as escolas estão muito mais voltadas para a cultura pop do que propriamente para o que é tradição. Não excluindo aqui a literatura clássica, não excluindo as artes clássicas, mas não adianta só ficar nisso, mas pensar a partir disso, né? E o Fábio Morilli, ele tá ali, né, em um ensaio, né, um artigo que ele escreve em 2011. Ele está falando dessa produção de vanguarda, né, cuja própria linguagem ela tá muito embora está para além do mero entretenimento, que teóricos como Adorno tentaram relegar as artes sequenciais através da história. O que ele está falando aqui, o Morilli, ele faz duras críticas ao Adorno, porque as artes sequenciais elas estão ainda vistas ali dentro de uma prateleira em que esse consumo ele é ordinário. Mas a gente tem que entender aqui também, pessoal, volto a falar que eu falei no último vídeo. Tem que entender o contexto da época de Adorno. Há um bombardeamento massivo das tecnologias e da cultura norte-americana, numa Europa pós-guerra, dentro de uma Guerra Fria. Então é preciso contextualizar tudo. Lá vem o carro de novo. Todo mundo precisa ganhar seu pão, né? Os quadrinhos não precisam de uma validação de uma cultura erudita com suas condições e permissões, nem precisam figurar como peças de museu, assim diz o Morilli. Pois pertence a um outro domínio e de uma outra função distinta daquela de ser emoldurada ou figurar uma vitrine. É o que o Morilli está dizendo em contraposição do próprio Adorno, né? O Adorno, ele tá ali, ele tá tentando ligar, ele tá tentando manter uma tradição. Ele fala de uma contemporaneidade, de uma arte contemporânea, mas está preso à tradição. E quando ele se prende à tradição, ele exclui as artes sequenciais e, por consequência, os quadrinhos. Então, mesmo sendo híbrida com a literatura, a linguagem dos quadrinhos ela atende os requisitos da cultura visual.
volto a sempre a pontuar isso, que a gente está pensando até a partir do que o Murilo está falando aqui, que os quadrinhos estão em outro domínio, ele não está mais ele não tá no museu, né? Ele também não está só na literatura, ele não está só ele não tá mais só na tirinha de jornal, ele não está só nos comic books, nas graphic novels. Ele está em tudo agora, ele está no cinema, ele está no game, né? Ele está em todos os lugares. Então ele está numa outra ordem. Então é preciso entender, então, que se ele está em. Agora os quadrinhos eles estão ele se expandiu para outros campos, sobretudo agora, não adianta mais falar que quadrinho é só literatura hibridizada. Ela é cultura visual, porque ela está na tela da sua TV, jogando videogame, na tela do cinema. Então, vocês entendem quanto é importante a gente já pensar os quadrinhos a partir da cultura visual, né? Ainda em Murilli, né, ele vai falar das perseguições na década de 50, mas sim, é possível falar de uma produção de vanguarda que busca sua própria linguagem, para além do mero entretenimento, que teóricos como Adorno tentaram relegar as artes sequenciais através da história. Sim, é possível pensar os quadrinhos com uma produção que foi um dia de vanguarda, hoje ela é cada vez mais contemporânea, e por isso ela está para além do mero entretenimento. Ela é entretenimento? Mas ela também é algo mais. Exemplos são as graphic novels. As graphic novels, se você pegar a graphic novel, as graphic do Will Eisner, o Edifício, pegar o Watchmen do Alan Moore, ou então a Pedra Mortal do próprio Alan Moore, algumas obras do Grant Morrison, você vai chamar isso de mero entretenimento quando você pega um trabalho como o The Watchmen, que virou cinema por Snyder, né? Virou uma obra cinematográfica. Você vai chamar isso de mero entretenimento? Pode ser cultura pop, mas é também mais do que isso, está para além desses adjetivos. Então é muito importante entender hoje também que as obras adaptadas de cinema, elas não são só quadrinhos impressos, ela já é outra coisa. Ela já é uma outra coisa, tá? O Murilo vai falar aqui uma coisa interessante. Considerando essa relação intrínseca dos quadrinhos com a mídia de massa, temos um desafio à convenção de que arte não faria parte desse contexto. Para Adorno, ele volta de novo a apontar Adorno, a arte moderna deve ser impopular, por estar ligada às vanguardas da arte. A própria tradição artística para ele envolve uma renovação constante, onde a novidade é incorporada à tradição. Ou seja, o Adorno está preso à história ainda. Ele está preso à história, né? Mas, é claro, na visão do Murilli, ele está preso. A gente não pode ficar preso a isso. Como resultado, temos a arte que só pode ser alcançada por uma elite privilegiada. Assim, Adorno define a arte de acordo com o progresso histórico. Esse progresso histórico é muito perigoso, porque essa ideia de progresso histórico está ainda excluída as epistemologias não europeias, por exemplo. E todas as manifestações populares são consideradas como inferiores, kitsch, ou divertimentos de uma indústria cultural. Propõe assim uma divisão entre uma arte verdadeira e uma arte falsa, que substitui a primeira e é destinada a uma massa cega. Trata-se de uma visão exclusivista de uma arte erudita que manteria o domínio de uma legitimidade estética, que é aquela legitimidade que o Bourdieu está falando ainda, né, de uma elite que tenta manter sua tradição, seu controle cultural, né, seus valores simbólicos, e que vai causar violência simbólica nas demais culturas não entendidas como culturas eruditas. Vocês estão entendendo então aqui, gente, né, como essa legitimação das HQs como objeto de arte não precisa mais passar pelo crivo da história da arte, da história em si. Ela não precisa nem pertencer. A gente precisa entender que ela tem um diálogo profundo com a cultura visual e até a literatura, mas que por conta dela hoje ela está inserida na cultura visual, ela já rompe com todas essas prateleiras, ela destrói essa prateleira do que é arte, do que não é arte. Então é por isso, professor, que é importante quando você entrar em sala de aula,
Você entender que os quadrinhos, ele é um campo, né? Ele é um campo ampliado. Eu vou até botar aqui a câmera aqui. É preciso, você que for dar aula, né? Você que for dar aula, é preciso você entender, né? Que, que as histórias em quadrinhos, elas hoje, né, é preciso entender que ela faz parte da cultura visual, né, e que ela não precisa mais dessas restrições formais de legitimidade de uma arte erudita dominante. Então você precisa entrar em sala de aula já entender isso. E quando o seu aluno ele te pergunta se é arte, não é arte, porque vida é arte. Por que os quadrinhos não seriam arte? A catarse, né? Os mitos dos quadrinhos proporcionam catarse como prazer estético, como uma obra numa galeria propõe um prazer estético, uma fruição, certo? Então, os quadrinhos não é só artefato cultural, né? E não é só ele não é só um objeto de consumo de massa. Ele não é só também obra artística. Mas o fato é que hoje o desenhista de histórias em quadrinhos, né, ele tem seu nome credenciado ao lado de atribuições de artistas gráficos. Algum tempo atrás, os quadrinhos não colocavam, até por uma questão de direitos autorais, eles não botavam o nome dos seus artistas. Hoje, os seus artistas de quadrinhos, eles hoje têm seus nomes credenciados lá junto com nos impressos de quadrinhos ou no cinema, tá lá nos créditos finais, criação, desenho, do fulano, Beltrano. Então o artista de quadrinho ele é visibilizado porque ele também pode ter esse status de artista quadrinista, por que não? Por que não? Né? E ele pode ter os seus trabalhos originais também ser vistos dentro de um cubo branco, né, que a gente chama de cubo branco, dentro de uma galeria, também como um objeto de fruição de arte. Por que não? Se hoje essas barreiras estão totalmente rompidas, né? Ainda que tem que se considerar um mercado de arte que existe, mas esse mercado de arte hoje ele tem uma super estetização. Ele vai dialogar com outros campos, usando aí o termo de Pierre Bourdieu. Então os quadrinhos ele tá em outras proporções, né? Ele está ali as artes sequenciais, elas romperam com tudo isso, né? Bom, gente, espero que tenha ficado claro. Ficou dúvida? Não tem problema. Eu vou deixar um formulário de, de dúvidas para vocês, né? Eu vou acrescentar nesses formulários, se vocês preferem que a aula tira dúvidas seja gravada ou seja live, tá? Onde, se for live, eu vou trazer essas questões pontuadas, eu vou respondendo, e quem tiver na live pode ir também colocando outras questões. Ou se a grande maioria preferir que a aula seja gravada, eu vou gravar e vou trazer as pontuações lá para dúvida. Mas ainda estamos no começo ainda do curso, tá? É importante, eu só estou só aqui pontuando para vocês. Eu só tô deixando, eu só tô comunicando a vocês que essa aula, se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar lá no formulário alguma dúvida, alguma colocação, alguma crítica, algum elogio, também faz bem, né? Faz bem para quem não gosta de ser elogiado, né? E é isso. Eu espero que eu tenha conseguido, ao menos assim, trazer um pouco acrescentar um pouco mais ao horizonte cultural de vocês, né? Eu também estou aprendendo também nesse processo. E, gente, até a próxima aula. Beijo no coração.